Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Sempre um Mistério. Hoje nós vamos ver mais um triste caso que aconteceu no Halloween. Como nós estamos na semana do Halloween, eu então resolvi trazer vídeos mais voltados para esse tema. Hoje nós vamos ver o caso de Adriane e Leslie, que também foram infelizmente mortas no Halloween. Então já senta no sofá, apague as luzes ou não e bora comigo! Adriane Insogna nasceu dia 30 de dezembro de 1977 em Calistoga, Napa, em Califórnia. Ela era muito inteligente, muito quieta e também muito tímida. Aos 16 anos de idade, ela se destacava na escola, ganhou até uma bolsa de estudos para a California Polytechnic State University. Ela perseguiu seu sonho de se tornar uma engenheira de sucesso. Depois que ela se formou, ela foi contratada pela prefeitura e ela então começou a trabalhar. Ela também começou a namorar com um cara que chamava Christian Lee. Esse relacionamento não seria tão duradouro assim, já que ela levava o relacionamento muito a sério e ele parecia não querer nada. Lembrando que eu tô fazendo um resumo primeiramente da vida de Adriane e logo após vou fazer de Leslie pra gente então começar o caso, ok? No dia 31 de outubro de 2004, Christian Lee chegou a ver a Adriane no dia do Halloween. Ela tinha acabado de entregar doces para algumas crianças e ela saiu de casa umas 10 horas da noite para conversar com ele. Eles estavam discutindo um pouco sobre esse relacionamento tanto quanto conturbado. Porém, independentemente se ela tinha esse tipo de relacionamento com Christian, ela era até uma pessoa muito tranquila, tinha um pequeno círculo de amigos e era uma pessoa muito fácil de lidar. Já Leslie Mazzara nasceu dia 1º de agosto de 1978 em Orlando. Leslie Mazzara, ao contrário de Adriane, tinha um grande círculo de amigos e era extremamente extrovertida. Era uma ex-rainha da beleza. Leslie pensava em se tornar professora ou advogada. Sua mãe Kate chegou a ir para Berkeley e convidou a filha para passar o verão lá, para trabalhar em uma vinícola. Uma vinícola é como se fosse um lugar, um prédio onde se mexe com vinho. E chamou ela para passar o verão lá e organizar os seus pensamentos. Desde o momento em que Leslie chegou em Napa, ela simplesmente amou o lugar. Assim que Leslie chegou em Napa, ela logo foi para essa vinícola onde a mãe indicou ela e por ser uma menina totalmente extrovertida, bonita e super gente boa, ela foi contratada de primeira, se apaixonou pelos vinhos e decidiu fazer disso a sua carreira. Fora que ela sentia que Napa era seu lar por ser tão seguro. Leslie era popular entre os homens, namorou bastante, vários homens. Independente disso, ela não era uma usuária ou uma mulher que era oferecida ou que tinham vários relacionamentos ao mesmo tempo. Até porque ela levava sim os seus relacionamentos a sério e isso fazia com que cada relacionamento dela fosse de forma muito tranquila, mesmo ela namorando muito. Vamos então começar o caso. Isso é o início de tudo. Antes do dia 1º de novembro, Napa, Califórnia, era conhecida como uma cidade linda, maravilhosa, com lindas paisagens e super, hiper, mega segura. Napa não havia registrado um único homicídio há mais de 2 anos, até 2004 chegar. Adriane e Leslie moravam na mesma casa e elas tinham uma terceira amiga que também morava nessa casa, Lauren. No dia 31 de outubro de 2004, as 3 meninas estavam dispostas e entregando doce para as crianças. Elas entregaram alguns doces tanto dentro de casa, tanto fora de casa. Porém, quando deu às 11 horas da noite, todas decidiram ir dormir. Leslie e Adriane foram para os seus quartos no andar de cima, enquanto Lauren foi para o seu quarto no andar de baixo. Quando foi mais ou menos 1h30 da manhã, ela viu a luz da garagem, a luz de segurança da garagem acender. O cachorro até começou a latir, mas ela não se alarmou porque ela achou que poderia ser um dos gatos das meninas, porque elas tinham alguns animais de estimação, ela achou que podia ser um gato que tinha passado e ativado a luz. Então ela tranquilamente voltou a dormir e ela então voltou a cochilar. Passaram alguns minutos e ela voltou a ver a luz acender. Ela começou a estranhar um pouco, mas como eu disse, ela estava muito cansada, então voltou a dormir novamente. Porém, Lauren foi surpreendida com um barulho de vidro quebrando. Parecia que a porta da casa ou alguma janela estava sendo quebrada. Ela ouviu um grito que ela diz como aterrorizante e de gelar o sangue. Isso foi ela que disse. Laura então devagarzinho saiu da sua cama
e foi subindo as escadas. Mas o que fez ela parar de subir as escadas para poder verificar o que estava acontecendo no andar de cima foi porque ela ouviu passos descendo a escada. Então ela já parou aí. Lauren então sai correndo da casa e vai para o quintal. Ela se esconde e fica lá esperando aquilo que estava acontecendo parar. Ela ouve então o barulho da porta novamente se abrindo e fechando, o que na cabeça dela poderia ser uma pessoa que estava saindo da casa. Ela estava aterrorizada e não sabia muito bem o que fazer. Então ela ouviu muitos gritos e decidiu voltar para dentro da casa, mesmo com muito medo. Quando Lauren entra dentro de casa, ela começa a ouvir choro e automaticamente ela percebeu que era o choro das suas amigas. Ela devagar sobe a escada e vai em direção a esse choro, mas ela jamais imaginaria o que ela iria ver. Quando Lauren entra dentro do quarto, ela se depara com Leslie de bruços em uma poça de sangue. Adriane estava agachada atrás da cama, já quase sem conseguir falar. Ela ainda estava viva, mas ela estava agachada, sangrando muito, não conseguia emitir nenhum som a não ser o choro. Era tanto sangue que Lauren chegou a escorregar várias vezes nessa poça de sangue que estava no quarto delas. Lauren então corre para baixo da casa e pega o telefone para tentar ligar para o 911 para a emergência. Porém, o telefone da casa estava mudo. Ela então vai em direção ao seu celular, lembrando que ela estava fazendo tudo isso assim, praticamente em choque, ela estava com a cabeça totalmente louca. Então assim, ela pega seu celular, tenta ligar e não tinha sinal dentro da casa. Então ela vai pela porta dos fundos correndo para o seu carro. Enquanto ela dirige para fora da casa, ela liga para a emergência. E ela fez isso porque ela imaginava que o assassino das amigas poderia estar na casa ou ao redor da casa. Por isso que ela sai correndo da casa, entra no carro e vai ligar para a emergência. Os paramédicos chegaram muito rápido na casa. Infelizmente, quando eles chegaram na casa, Leslie já estava morta há alguns minutos e Adriane morreu assim que os paramédicos chegaram. As meninas haviam recebido diversas facadas por todo o seu corpo. Lauren não chegou a ver ninguém, ela não viu nem traço de alguma pessoa, embora ela tenha ouvido tudo. As autoridades locais começaram então uma grande investigação. Eles então foram para a cena do crime e conseguiram recolher algumas pontas de cigarro. Como nem Lauren, nem Leslie, nem Adriane fumavam, a polícia começou a acreditar que o assassino estava fora da casa fumando alguns cigarros enquanto aguardava o momento certo para entrar na casa e matar as meninas. Eles também encontraram na cena do crime algumas gotículas de sangue que não eram nem de Adriane e nem de Leslie, o que eles podiam ter acreditado que as meninas poderiam ter lutado com ele ou que ele teria cortado no vidro quando entrou na casa. Entretanto, os testes de DNA ainda demorariam muito tempo. Napa então ficou em choque com esse assassinato, já que a cidade não registrava crimes nesse potencial há muitos anos, há mais de 2 anos. Fora que logo os boatos começaram a circular. Os boatos que começaram a girar foi que tanto Lauren quanto Leslie quanto Adriane estavam envolvidas com drogas e por isso os assassinatos. E esses boatos começaram a ter já que a polícia não conseguiu achar um culpado imediatamente. A polícia local acreditava que Leslie era a vítima pretendida, já que, segundo as investigações, Leslie estava dormindo quando foi atacada. Ela então acordou desesperada e foi em direção ao quarto da amiga. A amiga então prontamente acordou e foi tentar ajudá-la, então sendo ferida também. Então a polícia acreditava que Leslie era a vítima que o assassino queria matar e a Adriane acabou sendo morta por consequência de estar lá no mesmo momento. A polícia também acredita que Lauren só não foi morta porque o assassino não sabia que existiam 3 mulheres morando na casa e sim 2. A polícia então começou a verificar os antecedentes das meninas em busca de ex-namorados ou amigos ou pessoas que poderiam ser inimigas dela para tentar achar um culpado. Os amigos de Leslie disseram que embora ela era uma mulher que arrasava corações por ser muito atraente, ela era muito amiga, muito doce e todos queriam ser amigos dela e era quase impossível ela ter inimigos. Entre Adriane e Leslie, a polícia acreditava que Leslie era sim a vítima pretendida. Por quê?
Com o histórico das duas, Adriane, como eu disse, era tímida, pacata e tinha um pequeno círculo de amigos. Mal namorava. Já Leslie tinha um grande círculo de amigos, amava namorar e era sempre muito visível. A polícia acreditava que ela tinha conhecido uma pessoa que ficou obcecada por ela e por isso começou a perseguição. A polícia diz também que os assassinatos não foram aleatórios, já que o assassino provavelmente ficou do lado de fora da casa esperando e quando entrou na casa ele subiu direto para os quartos, então ele sabia aonde estava indo. A polícia entrevistou mais de 1.500 pessoas e recolheu mais de 200 amostras de DNA. No dia que a Adriana foi assassinada, a polícia também chegou a investigar e conversar com Christian Lee, que era seu ex-namorado, pegou uma amostra de DNA dele também. Chegou a pegar a amostra de DNA de todos os homens com que Leslie se relacionou, só que sem sucesso. Nenhum suspeito foi encontrado, nenhum exame de DNA comprovou absolutamente nada. Isso deixou a família e os amigos totalmente revoltados, mas eles iriam continuar a lutar pela justiça. O tempo foi passando, os meses foram passando e nada de descobrirem que era o assassino. Lily era a melhor amiga de Adriane. E, após o assassinato, ela decidiu que a vida era muito curta. Ela então decidiu casar-se com seu namorado, Eric Couple. Ela já tinha adiado várias vezes, inclusive depois do assassinato ela chegou a adiar mais uma vez, mas depois ela decidiu casar. A mãe de Adriane, Marlene, foi nesse casamento de Lily para representar então a presença de Lily. Foi tão emocionante o casamento que tocaram a música favorita de Adriane como uma forma de homenagem. Foi um dia feliz, foi um dia alegre por ser um casamento, mas ainda assim triste, pois Adriane, que era a melhor amiga de Lily, não estava presente. Após quase um ano dos assassinatos, em setembro de 2005, a polícia então resolveu publicar algumas evidências que seriam essas bitucas de cigarro. Os testes da polícia revelaram que o DNA dos cigarros era compatível com o DNA do sangue que eles encontraram no quarto de cima. Turkish Gold, me perdoe a pronúncia, não sei se é assim que fala, era a marca do cigarro. A polícia sentiu que revelando a marca desse cigarro poderia chegar ao assassino, visto que essa marca tinha sido lançada nos mercados há apenas 4 meses. No caso, 4 meses entre os 4 meses em que o assassinato aconteceu. Mas afinal, quem era o assassino? Acredite ou não, Eric Couple, marido de Lily, melhor amiga de Adriane, era o assassino. Mas como isso foi descoberto? Lembra quando eu disse que a polícia lançou as evidências publicamente, dizendo a marca do cigarro? Pois é. A família de Eric Couple reconheceram que ele fumava aquela marca de cigarro. Ele então, percebendo a desconfiança dos amigos e familiares, decidiu conversar com eles e assim ele admitiu ter matado as 2 mulheres. Era uma noite de terça-feira. Eric Couple compareceu à delegacia com a sua esposa Lily e alguns membros da sua família. Ele, assim como várias pessoas da cidade, tinha ouvido falar desses cigarros que haviam sido encontrados na cena do crime. Ele temia ser pego, então ele mesmo decidiu ir lá e se entregar. Ele então fala para os policiais que matou tanto Leslie quanto Adriane. A prisão de Eric Couple foi uma mistura de alívio e de frustração. A mãe de Adriane, a Marlene, ficou muito chocada, muito chateada, porque ela foi no casamento da Lily e do Eric. Afinal, era a melhor amiga da sua filha e estava se casando. Ela compareceu como uma forma de fazer presente a Adriane. E isso deixou ela muito triste, muito chateada e se perguntando o porquê ele havia feito aquilo. Já a família de Leslie também se sentiu aliviada pelo fato de Eric ter sido preso, mas a frustração tão grande de saber que Eric mal conhecia Leslie e mesmo assim matou ela. E ainda por cima a atacou primeiro. A polícia foi investigada também, já que eles deixaram passar uma grande situação. E por que a polícia foi investigada? Porque a polícia nunca sequer pegou o DNA de Eric Couple, nunca investigou, nunca conversou com ele, mesmo o Eric fazendo parte do círculo íntimo de amigos de Adriane. Afinal, o Eric Couple já frequentou a casa, ele já sabia onde as meninas dormiam, ele foi lá com Lily, foi visitar a Adriane com Lily. E mesmo fazendo parte desse grupo, a polícia simplesmente ignorou
essa pessoa. Então a polícia foi investigada por conta disso. A polícia então justificou de que no início da investigação eles ligaram para Couple, deixaram algumas mensagens para ele retornar. Ele nunca retornou as ligações da polícia e assim ficou. Após a prisão de Eric, uma amostra do seu sangue foi pega para então fazer um exame de DNA. Sem surpresa alguma, o sangue foi compatível com o cigarro e com o sangue encontrado na casa naquele dia dos assassinatos. Em janeiro de 2007, Eric Couple foi condenado à prisão perpétua, depois que teve um acordo entre o promotor, Eric Couple e a família. Tiraram então a pena de morte da mesa. Sendo assim, no julgamento, a mãe de Adriane e de Leslie se dirigiram a Couple. Arlene, no tribunal, quando se dirige a Eric, ela diz que a filha nunca havia usado uma blusa de gola olímpica. Gola olímpica é gola alta. E foi enterrada com uma blusa dessa para tentar cobrir as feridas que Eric havia feito em seu corpo. A mãe de Adriane contou as apunhaladas que Eric tinha feito no corpo de sua filha. Já a mãe de Leslie, Kate, leu uma carta de aproximadamente 13 páginas no julgamento. Durante o tempo em que as mães falavam, Eric Couple nem sequer levantou a cabeça para olhar para elas. A esposa de Eric, Lily, admitiu estar de luto juntamente com a mãe de Adriane. Adriane, já que era sua melhor amiga. Porém, ela publicamente disse que estava apoiando o seu marido. Ela disse que conhecia um Eric diferente, um Eric gentil e amoroso, e que ela não conhecia um Eric assassino, e que não havia nada neste mundo que fizesse ela amá-lo menos. Antes de ser sentenciado, Eric Couple pediu desculpa para as famílias das vítimas. Ele até chorou durante esse período que estava pedindo desculpas. Ele disse que assassinou as meninas porque estava em depressão, porque perdeu o avô. E junto com essa depressão veio o alcoolismo, que fez com que ele ficasse ainda pior. Ele disse que ia se matar depois de ter matado as meninas, mas decidiu se entregar para então encerrar esse caso de uma vez por todas e dar paz para a família. A própria Lily, esposa de Eric, afirmou e o protegeu de todas as formas, dizendo que ele só havia matado sua melhor amiga por conta da depressão. Mesmo ela afirmando no dia do julgamento que não havia nada que ele pudesse fazer para que ela deixasse de amá-lo, mais tarde ela teria sim divorciado dele, mas inexplicavelmente ela manteve o seu sobrenome. Mas afinal, por que Eric Couple teria matado as meninas? Foi o álcool? Foi a depressão? A polícia de Napa nunca declarou publicamente o real motivo do assassinato das meninas. Existe uma teoria do que poderia ter causado isso. Bom, a teoria é a seguinte: Adriane e Lily eram melhores amigas e, assim como todas as amigas conversam sobre relacionamentos, com elas não seriam diferentes. Elas então conversavam sobre seus relacionamentos e Lily teria dito para Adriane que iria marcar a data do casamento. Adriane então conversou com sua amiga e disse que não era uma boa ideia. Sendo assim, Lily poderia ter contado para o marido, para o namorado, e Eric poderia não ter gostado muito da ideia e teria matado a Adriane. Essa é uma teoria. Existe uma teoria também de que ele era atraído por Adriane, que ele gostava dela. Mas isso são apenas teorias. A polícia nunca realmente disse o real motivo e ele também nunca disse o real motivo. Como eu havia dito, Eric Couple, ele já havia estado na casa onde matou as meninas. Ele já tinha estado lá em uma festa junto com a sua esposa Lily e ele sabia exatamente o quarto que elas dormiam. Ele sabia que elas dormiam no andar de cima, mas ele não sabia que Lauren dormia no andar de baixo e isso então poupou sua vida. É incomum que Eric Couple não tivesse tido nenhum comportamento diferente durante esse período. Ele estava completamente fora dos radares de todo mundo, da polícia, mesmo estando ali
presente na vida de todo mundo. Como eu disse, mais de 1.500 pessoas foram entrevistadas, mais de 200 DNAs foram recolhidos e o dele simplesmente não foi. Esse caso teve grande repercussão na Califórnia. A Lily chegou a ir num programa de entrevista chamado 48 Horas. E a Lily falou nesse programa que o assassino provavelmente teria se comportado diferente, teria ficado estranho por algum tempo e Eric estava sentado do seu lado, participando da entrevista. Será que Lily também não havia percebido algo diferente em seu próprio marido? Lily também, nesse programa de entrevista, afirmou que Adriane feriu o seu assassino. E se feriu o assassino, as pessoas provavelmente reparariam alguma pessoa machucada, com alguma marca de machucado, e nada foi percebido, nem ela percebeu. A pergunta que fica também no ar é: se a polícia tivesse lançado a marca do cigarro mais cedo, Lily teria percebido que seu marido seria um dos suspeitos? Fica a questão. Lauren, a única sobrevivente daquela noite, decidiu sair de Napa. Ela foi morar em Los Angeles, disse que Napa já tinha dado para ela, que ela preferia ficar numa cidade maior porque ela se sentiria mais segura, uma cidade mais movimentada. Fora que Napa trazia para ela uma grande lembrança muito aterrorizante e só o fato de lembrar o nome da cidade fazia com que ela lembrava daquela noite. Então ela foi embora de lá. Hoje em dia, Eric Kupel, ele ainda está atrás das grades, ele ainda está preso e ele está cumprindo 2 prisões perpétuas sem possibilidade de condicional. A gente espera que ele continue lá exatamente para o resto da vida dele, já que ele tirou a vida de 2 mulheres de 26 anos por motivo fútil. Bom, esse foi mais um triste caso que aconteceu no Halloween, né? Mais conhecido aqui no Brasil como Dia das Bruxas. Eu conheci esse caso recentemente e fiquei extremamente impactada. E você? Você já tinha ouvido falar desse caso que aconteceu no Halloween, dessas 2 mulheres? Se você ouviu esse caso, deixa nos comentários. Se nunca tinha ouvido falar do caso, deixa sua opinião pra mim aí também, que eu vou gostar muito. Eu te convido a se inscrever no canal também, porque nós estamos rumo ao nosso 1K aqui no canal. Ajude nossa família a crescer. E não esquece de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!